galera, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula. O tema de hoje, formação das monarquias nacionais na Europa, ou seja, a gente vai começar a estudar a Idade Moderna, o momento em que vários territórios feudais vão se unificar, formando os estados nacionais europeus. Muito bem, vamos lá aos nossos estudos. Como a gente pode perceber, na Idade Média, pessoal, em toda a Idade Média, a gente vai ver que o modo de organização, tanto social quanto político, era o feudalismo, né? Pautado na posse da terra e na relação de suzerania e vassalagem. Os vassalos se submetiam à autoridade do seu suzerano em troca da principal moeda do período, que era a terra, certo? Isso durante o período feudal. Voltando aqui um pouquinho. Muito bem, pessoal. Só que a gente vai ver que isso vai começar a mudar. Por quê? Com o crescimento da população feudal, grandes unidades territoriais começaram a reivindicar sua autonomia política, ou seja, cada povo queria um território próprio. Eles definiam esses territórios juntando elementos culturais comuns. Né? Um povo com determinada cultura se identificava com outro povo de cultura semelhante. Isso dá para a gente um sentido de Estado, de nação, tá certo? Só que não foi só esse sentimento de unidade cultural, não. Aliado a isso, vamos ter o ressurgimento do comércio e o ressurgimento ou o renascimento das cidades, que foi o que a gente estudou nas aulas anteriores. Isso tudo exigia a construção de estradas, de portos, de pontes e a unificação da moeda, para facilitar as atividades mercantis burguesas. Essas necessidades seriam satisfeitas de maneira muito mais rápida se cada povo tivesse um governante e que os representasse. Daí, pessoal, a gente vai ver surgir ou ressurgir a figura do rei, o fortalecimento da figura do rei. Como vocês bem sabem, durante a Idade Média, a gente vai ver o enfraquecimento do poder do rei e o fortalecimento do poder descentralizado dos senhores feudais, beleza? Mas com a formação do Estado, com o crescimento populacional, com o ressurgimento do comércio e da vida urbana, foi necessário o fortalecimento desse rei, tá certo? Logo, quando falamos em Estado Nacional, dizemos sobre a formação de uma unidade territorial com características culturais comuns e um povo reunido sobre o mesmo poder político. Ou seja, a gente tem aqui então a classificação dos reinos, certo? Muito bem, mas como que isso vai acontecer? Como vai se dar essa unificação? Ela vai ser igual para todos os estados europeus? Não foi bem assim, pessoal. Basicamente, a gente vai ter 3 tipos de unificação, meios pelos quais esses territórios vão ser unificados. Através das guerras de reconquista, através de negociação e acordos matrimoniais e pela necessidade de se unificar para se fortalecer. Então, por exemplo, Portugal e Espanha, aliás, Portugal é mais forte isso, ela vai ser unificada através das guerras de reconquista, né? Como a gente vai ver daqui a pouco a característica dessa unificação portuguesa. Já a Espanha, a gente vai ter como princípio de unificação as guerras de reconquista. O que foram essas guerras de reconquista, pessoal? Foi porque a Península Ibérica, onde a Portugal e Espanha vão se formar como Estado, tinha sido invadida pelos muçulmanos, tá certo? Devido às cruzadas e à expansão muçulmana para o Ocidente. Então, para eles unificarem seus territórios e aumentar também esses territórios, foi preciso expulsar esses muçulmanos da Península Ibérica. Mas a Espanha, pessoal, além disso, ela vai se unificar através de acordos matrimoniais, como a gente também vai ver isso, unindo os reinos de Isabel, Fernão, de Aragão e Castela. A gente vai ver a unificação desses reinos. E já a França e a Inglaterra, a gente vai ver que a unificação ela vai se dar por conta, pessoal, da necessidade de unificar os seus territórios para se fortalecer. O surgimento do sentimento nacionalista estava em consonância
com os desejos, vamos até dizer assim, românticos, que vão surgir nesse período, né? Aquele sentimento de pertença. Muito bem. Agora a gente vai ver um pouco as características da formação do Estado português, beleza? Aliás, antes disso, deixa eu falar para vocês. A Itália e a Alemanha, elas não vão se unificar nesse período entre século X, século XI, século XV e século XVI, como esses estados anteriores se unificaram, como eu disse. A Alemanha e a Itália vão ser classificadas como as unificações tardias. Devido ao desentendimento com o Papa, essas unificações elas vão ser adiadas, proteladas. A Itália e a Alemanha só vão se unificar no século XIX. Muito bem. Formação do Estado português e do Estado espanhol, tá certo? Vamos lá então para algumas características, né? A instalação das monarquias espanholas e portuguesas é usualmente compreendida, né, a partir das guerras de reconquistas que eu falei para vocês antes, em que eles expulsaram os muçulmanos da Península Ibérica. Para vocês terem uma ideia, desde o século VIII, os árabes haviam dominado boa parte do território ibérico em função da expulsão muçulmana ocorrida no final da Idade Média. A partir do século XI, a gente vai ver, no contexto das cruzadas, os reinos cristãos, ou seja, os reinos liderados por guerreiros cristãos, que dominavam a região norte, formaram exércitos com o objetivo de reconquistar as terras dominadas pelos chamados infiéis, tá certo, pessoal? A gente vai ver que os árabes, os muçulmanos, eles vão expandir os seus domínios sobre boa parte da Europa, principalmente ali na Península Ibérica. Aí a gente vai ver que os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão juntaram forças para uma longa guerra que chegou ao fim somente no século XV. Nesse processo, os reinos participantes desta guerra buscaram o auxílio do nobre francês Henrique de Borgonha, que, em troca, recebeu terras do chamado Condado Portucalense e casou-se com Dona Teresa, filha ilegítima do rei de Leão. Do Reino Leão. Após a morte de Henrique de Borgonha, seu filho, Afonso Henrique ele vai lutar, então, pela autonomia política do condado portucalense. A partir, pessoal, desse momento, a primeira dinastia monárquica que se consolida no condado portucalense vai dar continuidade ao processo de expulsão dos muçulmanos que ainda estavam em algumas partes do território ibérico. As terras conquistadas eram diretamente controladas pela autoridade do rei, que não concedia a posse hereditária dos seus feudos cedida aos membros da nobreza. Paralelamente a isso, a classe burguesa também vai se consolidar pela importância, devido à importante posição geográfica ali do condado portucalese, né? Vai favorecer a circulação de moedas entre o mar Mediterrâneo e o mar do Norte. Aí a gente vai ver que no ano de 1383, ou seja, século XIV, o trono português ficou sem herdeiros. Por quê? Com a morte do rei Henrique I. Nesse momento, o reino Castela vai tentar reivindicar o domínio de terras lusitanas, apoiando o genro de Dom Fernando. E aí a gente vai ver que ele, sentindo-se ameaçado, a burguesia lusitana empreendeu uma resistência ao processo de anexação de Portugal, formando um exército próprio. A chamada Batalha de Alígio Barrota. Os burgueses venceram os castelhanos e assim conduziram Dom João, mestre de Aves, ao trono português, pessoal. A esse fato histórico, na unificação portuguesa, a gente dá o nome de Revolução de Aves. Geralmente tem algumas questõezinhas em certames sobre a Revolução de Aves. Então, essa luta o trono português, conhecida como Revolução de Aves, vai marcar a ascensão de uma nova dinastia comprometida com os interesses da burguesia lusitana. Com isso, pessoal, o Estado Nacional Português se fortaleceu com o franco desenvolvimento das atividades mercantis e a cobrança sistemática de impostos.
E aí a gente vai ver que é por isso, isso vai ser um dos fatores do pioneirismo português nas grandes navegações, né? Porque enquanto os outros estados estavam em luta e em processo de unificação, desde o século XIV, então, aliás, antes disso, século XIII, o Estado português já estava em pleno processo de unificação. Tá certo, pessoal? É bom vocês voltarem um pouco o vídeo e dando uma paradinha para ouvir novamente para a gente poder ter uma maior compreensão. Agora a gente vai ver um pouco sobre a unificação inglesa, né? Como foi que se deu essa unificação inglesa? Nos primórdios da Idade Média, né, a região da Bretanha foi invadida pelas tribos das anglo-saxões. Tem uma série muito interessante que eu gosto chamada de Bretanha, que narra bem esse momento aqui. No século XI, por volta do ano de 1060, os normandos do norte da França invadiram as ilhas britânicas sob a liderança do rei Guilherme, o Conquistador, né? E aí a gente vai ver que essa batalha, ela entrou para a história como a Batalha de Hastings, que é o que vocês estão vendo a imagenzinha aí do lado, ocorrida em 14 de outubro de 1066. Chegou ao fim com a hegemonia das anglo-saxões na região. No entanto, ao longo do período de hegemonia bárbara, favoreceu a consolidação dos poderes locais consolidados sobre a lógica feudal, tá certo? Então, os bárbaros, eles vão contribuir nessa questão para a consolidação dos poderes ali locais. A Inglaterra teve seu processo de centralização política iniciado a partir da Baixa Idade Média, momento em que a Bretanha estava politicamente dividida no chamado Quatro Reinos distintos. Sob o comando do rei Henrique II, o processo de unificação territorial foi iniciado com relativa eficácia, né, durante o século XII. No governo seguinte, comandado pelo rei Ricardo Coração de Leão, diversas lutas contra os franceses e o envolvimento nas cruzadas terminaram que enfraquecendo o poder da autoridade do rei, por esse rei se ausentar muito do reino, né? E aí, pessoal, a falta de um rei presente e os governantes custeando essas guerras que nunca acabavam, vão surgir conflitos que vai motivar as classes nobres a impor um documento limitando as funções dos reis, né? Era um documento régio, a chamada Magna Carta, né? E aí a gente vai ver no ano de 1215 o rei, que vai entrar para a história com o nome Rei João Sem Terra, né? Ele vai ficar numa situação delicada quando ele vai ser obrigado a assinar essa Magna Carta, uma espécie de constituição, a primeira da história, a Carta Suprema, que iria impedir o rei de criar novos impostos ou alterar leis sem a aprovação do Grande Conselho, um órgão formado por integrantes da nobreza e do clero, pessoal. A criação desse grande conselho foi considerada por muitos historiadores como um elemento que impediu a formação de um governo tipicamente absolutista na Inglaterra, diferentemente dos outros, como a gente vai ver. Ao ingressar na Guerra dos 100 Anos, entre os séculos XIV e XV, os exércitos e a autoridade monárquica britânica passaram a ser prestigiados mediante as sucessivas vitórias obtidas nesse confronto contra os franceses. Pessoal, a Guerra dos 100 Anos ela vai ser interessante no contexto de unificação, tanto para os franceses quanto para os ingleses, mesmo os franceses tendo as derrotas, né? E a gente vai ver que com o fim da Guerra dos 100 Anos, a política inglesa ainda vai sofrer um sério abalo. E agora vai ser um abalo interno, com a disputa de poder entre as duas famílias mais poderosas, os Yorks e os Lancaster, que se enfrentaram na guerra da chamada Guerra das Duas Rosas. No final do conflito, a gente vai ter a união das duas rosas, originando a chamada dinastia Tudor, né, que vai passar a controlar o novo trono britânico sob a liderança do monarca rei Henrique VII, posteriormente rei Henrique VIII e rainha Elizabeth I. A partir de então, o Estado britânico se fortaleceu de maneira impressionante, pautado numa hegemonia, principalmente no fortalecimento de suas atividades mercantis.
No governo do rei Henrique VIII e da sua filha Elizabeth I, o Estado Nacional Britânico alcançou seu auge e se firmou também como um reino absolutista, né? E aí, para a gente finalizar essa formação das monarquias nacionais, a gente vai ver aqui a formação do Estado francês. Como eu falei para vocês antes, a formação do Estado francês, ele está também diretamente ligado com os resultados e com os embates da Guerra dos 100 Anos, né? E aí a gente vai ver que o ápice da formação do território francês teve como momento, como fator que vai contribuir muito a Guerra dos 100 Anos, né? Que foi aquele conflito que eu falei para vocês antes entre a Inglaterra e a França. Mas esse conflito opôs França e Inglaterra entre os anos de 1337 até 1457 vai contribuir para a consolidação do poder monárquico francês. Por quê? Porque devido a esse conflito, a França foi obrigada a formar um exército permanente, né? Constituir um exército permanente, o que vai consolidar, pessoal, o Estado francês. Por quê? O que é que tem a ver um exército com a consolidação de um Estado? Tem tudo a ver, pessoal. Porque não adianta você falar que aquele território era seu, certo? Ou se organizar se não tiver um exército poderoso para manter os seus limites e as suas fronteiras. Tá certo, galera? Bom, o que é que todos esses reinos vão ter em comum, pessoal? Vão ter que todos eles vão adotar como regime ou doutrina de governo o absolutismo, beleza? Então, olha só, o absolutismo é uma doutrina política que vai conceder autoridade e poder ilimitado a um monarca que possa exercer uma supremacia absoluta, né? O monarca absoluto exerce poder político irrestrito sobre o Estado e seu povo. Nesse sistema político, o monarca não está sujeito a contestações ou a regularizações, né, realizadas por qualquer outro órgão, seja ele judicial, legislativo, religioso, econômico ou eleitoral. Então, assim, ele governa de forma irrestrita, tá certo? E aí a gente vai ver aqui, ó, algumas das características, né, mais marcantes desse poder absolutista, né? Por exemplo, como característica marcante, a gente vai ter uma única pessoa dita as regras e faz a gestão pública sem consultar qualquer conselho. Ele é livre para isso. As regras e leis impostas pelo monarca não podem ser revogadas ou questionadas, principalmente que nesse momento vão surgir os chamados filósofos absolutistas. E alguns deles, pessoal, são filósofos religiosos que vão desenvolver a chamada doutrina do direito divino de governar, né? Em que eles vão defender que o rei tem esse direito dado por Deus de governar. O rei iria representar a vontade, o rei iria representar a vontade de Deus aqui na terra. Portanto, ninguém podia questionar ou revogar as suas decisões. O rei tem um controle absoluto sobre a região ou país. O poder absolutista consentia em tirar dos senhores feudais o poder que tinha sobre suas terras. Assim, os reis começam a criar as burocracias e os exércitos nacionais. É o chamado monopólio da violência. Então, através desse exército, a importância do exército aqui também, né? O rei mantinha o seu poder, né? A monarquia, pessoal, absolutista, ela foi apoiada pela Igreja Católica, que afirmava que uma determinada pessoa ou família foi, como eu disse antes, escolhida por Deus para governar, uma espécie de agente divino, certo? Muito bem, pessoal. Eu queria citar para vocês, antes da gente encerrar totalmente, alguns dos principais filósofos absolutistas, né? Eu vou trazer aqui pelo menos dois. Os dois principais teóricos que vão defender esse poder absoluto do rei vai ser Thomas Hobbes, né? Ele viveu entre os anos de 1588 e 1679. Ele se baseava em uma teoria radical e pessimista quanto à humanidade, alegando que os homens nascem egoístas e ruins
e que só um rei poderia colocar ordem ao caos que era a sociedade. É dele a frase que o homem é o lobo do homem. Outro interessante aqui é Jean-Jacques Rousseau. Ele viveu entre os anos de 1627 e 1704, né, que relacionou a política com a religião, sustentando a ideia de que os monarcas eram em primeiro lugar instituídos por Deus, ou seja, o governo do povo, né, mas que deveria ser feita à vontade de Deus, tá bom, gente? Então, como surgiu esse absolutismo, né? O absolutismo se originou no início da Europa moderna, ou seja, quando esses estados se formam, e foi inspirada nos líderes e lideranças individuais dos novos estados-nação, criados no rompimento da ordem medieval. O poder desses estados estava intimamente associado apenas ao poder de seus governantes. No século XVI, por exemplo, o absolutismo monárquico prevaleceu em grande parte na Europa Ocidental e foi difundido nos séculos XVII e XVIII. Um exemplo marcante a gente tem é o da França, né? Com o rei Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. O Luís XIV, o chamado Rei Sol, em que a gente vai ver ali o exemplo mais radical do que seria esse absolutismo monárquico. Mas outros estados também aderiram, né? Mas de formas mais diferenciadas a esses absolutismo, como na Espanha, na Prússia e na Áustria. Gente, o vídeo ficou um pouco longo, porque esse assunto é um pouco longo. Espero ter contribuído. Um beijo e até o nosso próximo encontro.